Neste podcast, cada episódio é uma conversa descontraída, que desvenda os segredos da construção de uma vida de sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Unincast, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição. E hoje nós vamos conversar sobre como educação, cultura e arte podem caminhar juntas. A gente trouxe um artista para conversar sobre o assunto, na verdade, dois artistas. Nós vamos conversar aqui com a artista plástica Maria Dornelas, que também é gestora do Polo Uninter Juiz de Fora, na região centro e zona norte da cidade. Maria, você pintou algum quadro hoje? Sim. Fez alguma escultura? Conta pra gente. A gente faz arte todos os dias, né? até mesmo para estar na vida, né? Então, Sim. Sou uma artista porque a cada dia a gente está desenvolvendo aí, né, a melhor forma de viver. Então, sim, hoje eu já brilhei. Gente, também quero cumprimentar a vocês que nos assistem, que nos acompanham. O episódio de hoje está maravilhoso. E quero agradecer também, né, a presença do nosso entrevistado. Fica com a gente, hein? E lembrando que nós não temos nem a receita e nem a fórmula do sucesso, mas nós temos pessoas com histórias de sucesso aqui com a gente. Exatamente. Por falar em arte, a gente trouxe o artista Rodrigo Dias. Rodrigo, muito obrigado por vir. Olha, primeiramente agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Nós que agradecemos, né, Rafa? Exatamente, obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar. Eu sei que a vida de artista é cheia de agenda, de inspiração, e a gente inclusive queria já começar a entrevista falando sobre o seu início, como você se inspirou primeiramente, né, a ter os primeiros rabiscos e depois virou quadros, depois virou exposições. Como vocês entrou nesse mundo da arte, ou se você já era inserido desde pequenininho, se você teve conhecimento com o decorrer do tempo. Então fique à vontade, a palavra é toda sua. Não, eu tinha uma referência artística em casa, que a minha irmã mais velha, ela gostava de desenhar, ela já tinha algum certo dom, né, uma certa familiaridade com desenho, então a minha referência dentro de casa era ela. Então ali a gente, eu ia seguindo os passos dela, mas a minha paixão artística inicial foi com o carnaval, né, carnaval das escolas de samba, acompanhando pela TV. E eu morava do lado de uma quadra de escola de samba, apesar da minha família... Olha só. Minha família não tem nenhuma relação com o carnaval, inclusive assim, ninguém gosta da minha família, só eu. Mas assim, eu tinha uma vizinha ao lado de casa que ela desfilava, a mãe dela era baiana, então assim, todo aquele universo me encantava muito, né, das cores, do brilho. Então, o meu despertar artístico foi através do carnaval. Mas é encantador mesmo, né, gente? Sim. Nossa. Eu tenho vontade de ir ao sambódromo ou em outros locais também, né? Mas eu tenho. Eu acho que Conheço pessoas que falam que é assim, de arrepiar. Nossa, é mágica. Todo brasileiro tinha que ir, né? Uma coisa lindíssima da nossa cultura. Uma grande experiência, com certeza. E a partir daí você começou a ter algum caminho estudando ou já começou praticando? Como foi? Aí foi uma coisa muito autodidata, né? Então, assim, eu tinha aquele interesse. Eu sou de Rio Pomba, né? Cidade pequena. Então não tinha muitas referências profissionais ali, de fato, né, para eu me inspirar, para eu me guiar. Sim. E geralmente, assim, na cultura as pessoas até reprimem isso, né? Ah, não, mas isso não dá dinheiro. Então a gente vai crescendo com aquele bloqueio. Ah, gente. Né? E vai guardando, assim, acho que realmente isso aqui deve ser só um hobby, né? Uma coisa que eu gosto de fazer, mas que não vou trabalhar com isso. Aí até que, de fato, assim, foi chegando uma época, né, do ensino médio, né, que você vai e, poxa, eu vou ter que estudar alguma coisa, vou ter que me formar em alguma coisa. E eu olhava tudo assim e falava, gente, eu não gosto de nada disso. Eu quero trabalhar com o que eu gosto de fato, né? Fazia sentido. Né, gente? Com certeza. Exatamente, tem tudo a ver com o assunto. Produção de sentido. Para mim, o que fazia sentido era a arte. Sim. Então, assim, eu pensei, se der dinheiro, se não der, não interessa. Eu quero fazer o que eu gosto. Foi aí que, de fato, eu fui entrar na arte em si. Você formou no ensino médio e começou a querer se aventurar com arte. Mas como foi isso? Como foi o primeiro passo que você deu? Assim, não tinha nem muita noção exatamente do que eu queria fazer, porque, como eu falei, eu ia reprimindo isso, não me interessava muito, eu curtia, mas assim, uma coisa muito intimista, né? Eu no meu quarto, fazendo as minhas coisas, né? Vendo os meus desfiles, né? Aquela coisa super estranha, assim, que também não é um gosto que muita gente tem, ainda mais numa cidade pequena. Aí um professor, né, que ele dava aula aqui em Juiz de Fora e dava aula lá em Rio Pomba, ele que de fato trouxe assim, não, você vai
tem tudo a ver com você. Você vai se formar na UFJF em artes. Aí, sabe aquilo acende uma luzinha, você fala, então isso que eu vou fazer. E fui seguindo esse caminho, né? Fui procurando entender o que eu precisava fazer, como é que era o vestibular, como é que era e tal. E, de fato, eu me guiei através da luz desse professor. Né, são os anjos, né? Os famosos anjos que cruzam o nosso caminho. Exatamente, né? E ele foi o meu Deus Dédit, professor Deus Dédit. Que bacana. O nome dele já tem a ver, né? Acho legal quando você fala em relação a ter um professor, um guia, né? Porque a gente está no ensino médio, ou em qualquer época da nossa vida, né? Assim, a gente vai fazer, eu não sei como fazer, não sei se isso vai virar uma profissão. Sim, a gente fica perdido ali. E ter alguém, assim, um professor, um tutor, para poder te orientar, é de uma importância. Sim, e aí não é uma coisa assim, você vai fazer, né? Tinha a ver com a minha vivência. Então, né, de fato, foi muito importante essa fala dele. E aí você veio estudar na UF? Aí eu vim. Aí eu vim em 2010, né? Vim para estudar. E assim, para mim, foi um mundo novo, assim, né? Até hoje ainda sou muito caipira, assim, tem uma coisa, né, muito desse... Que ótimo, tudo bem, mas assim, quando eu cheguei, então, pra mim, eu achava assim, nossa, cidade imensa, eu tinha essa visão, assim, e aí tudo me assustava. Aí depois, assim, eu fui pegando o jeito, gente, né, que tranquilo, né, a vivência vai te dando esses desbloqueios, né, então foi muito bom ter vindo, de fato, conhecido a Mariana, né, que é a minha principal parceira artística hoje. Eu conheci quando eu vim pra cá, no primeiro período da faculdade. Então ali a gente já criou a nossa amizade e também a nossa parceria. Então é uma longa data. Amizade longa já. Tem. E como você decidiu se construir enquanto artista para poder montar a sua exposição e se enveredar? Como foi esse caminho para você? Olha, mesmo depois que eu vim para cá, que eu já tinha começado de fato na faculdade, que eu já estava ali, né, aprendendo muito, né? Eu já tinha um repertório meu muito grande, assim, da questão autodidata, como eu tinha falado, mas aqui que eu fui entender várias outras coisas, né, aprender de fato, né, vários elementos da arte, teóricos e práticos. Depois que eu me formei, em 2014, me acomodei durante um tempo, né, porque eu trabalhei bastante tempo com arte e saúde mental, né, e foi muito bacana, eu aprendi muita coisa. Eu queria ouvir um pouquinho dessa parte, assim, né, que você começou, eu tô vendo aqui, em 2015. Isso, né? A Mariana já tinha um contato, porque ela fazia um estágio no Centro de Convivência. Né? E o Centro de Convivência, nesse período, ele era a vitrine da saúde mental aqui na cidade. Certo. Né? Porque, além, né, da questão da saúde mental em si, acontecia muitas oficinas artísticas. Ele era a referência, né, dessa área na cidade. E ela, né, acho que uma amiga dela estava para sair. Ela falou, Rodrigo, vem, né? Acho que tem a ver com você, você vai gostar. Lá você ficou por 8 anos, né? Você pensa, é bastante tempo. Sim, aí fui, assim, eu já tinha conhecido antes, mas rapidamente, porque eu tinha feito um documentário sobre o lugar. Então, assim, já tinha uma familiaridade, mas depois, de fato, entrei mesmo e fiquei, né, como estagiário alguns anos. E depois de lá, eu saí para a rede privada, né, onde a Mariana também trabalhou, que é a empresa de saúde mental principal aqui da cidade. E complementou, né? Lógico que são coisas muito diferentes, mas assim, aprendi muita coisa, amei tudo que eu aprendi, assim, não só com relação ao outro, mas com relação a gente mesmo. E com certeza ajudou muitas pessoas, né? Aliviou a dor de muitas pessoas. Sim, o nosso trabalho principal era com relação a oficinas, né? Então, eu trabalhava sempre em grupos. Então, assim, não era um grupo, né? Todo mundo da mesma idade. Não, era sempre grupos heterogêneos, cada um com uma questão. Então, você tinha que, né, lidar com aquilo ali, ao mesmo tempo pensar, trazer uma questão artística que isso é muito valoroso, esses 8 anos que você se envolveu aqui. Foi demais, né? Nossa, foi uma experiência muito rica, que até hoje eu trago muito psiquiátricos, centros de convivência. Sim, né? sim. E que bom que existem esses projetos e essas pessoas, né, para aliviá-los, porque é complicado isso, né, esse processo de saúde mental. Eram pacientes, assim, com ansiedade, hiperativismo... Tudo. Flexibilidade... Tudo, a gente passava, né, por tudo, né, não tinha, né, no centro de convivência, ele tinha, vamos dizer, um certo filtro, porque tinha que ser só pessoas estabilizadas. Né, o próprio centro de convivência é essa área, né, quando a pessoa já estabilizou, e ela está para reabilitação psicossocial, que eles falam. Né? Então, assim, são pessoas que estão estáveis. Então, qualquer pessoa em crise ali, desestabiliza o outro. Sim. Então, era um ambiente mais tranquilo. Mas no hospital em si, não. O hospital era tudo. Era tudo mesmo.
acaba que não tinha tanta diferença, né? Mas assim, no hospital as pessoas estavam mais agudas, né? Então era todo tipo de crise. Você tem notícias se saiu algum artista desse trabalho enquanto 8 anos lá? Assim, Olha só, hein? E alguns até anteriores à minha presença lá, né? Pessoas que já é um artista mesmo. Já se estabeleceram como artistas e continuam. Eu não lembro o sobrenome dele, mas uma referência, né, da pintura de Juiz de Fora era o Alceu, né? E ele assim, era muito... Ele tinha muita presença no centro de convivência. Eu nem cheguei a conhecê-lo. Quando eu cheguei, né, ele passou por uma questão de um adoecimento, já tinha falecido, mas a Mariana conheceu. Sim. E como você conseguiu construir sua identidade artística? Você passou por exemplo, uma inspiração de carnaval, depois você foi para um banco acadêmico, depois você foi para a saúde mental. Como você conseguiu filtrar por isso e ter sua identidade? Eu acho assim, que hoje em dia, né, nosso trabalho não é meu com a Mariana, a gente cria e realiza juntos. Né? Então o nosso trabalho tem a ver com um pouco de tudo isso mesmo, mas é principalmente voltado para um olhar para a cultura popular. Sim. Então acho que é muito importante a gente voltar para a gente mesmo, né? Ser uma coisa que, se a gente não fizer isso, acaba. Né? Então a gente percebe, né, nessa era de celular, né, de tudo tecnológico, de inteligência artificial. A gente está adoecido, né? Exatamente. A gente fica adoecido com a tecnologia e deixa de olhar essas questões que precisam desse olhar sensível e desse resgate mesmo. Então, assim, a base da minha inspiração é isso. Pois é, gente, olha só. 100% analógico. A gente pode colocar imagens, né? Quero trazer aqui uma exposição sua. Eu não estive lá, mas eu soube que parte dela vai voltar. Depois a gente vai falar no final, que é a exposição Reza Forte. Eu fiquei encantada, as obras são enormes. A técnica que você usou ali, né? Colagem, sobreposição, mas trazendo materiais da natureza e tal. Tem como a gente mostrar as obras aqui? A gente vai exibir as obras aqui. E eu tenho certeza que você que está assistindo a gente vai ficar de boca aberta, porque a força que é a exposição Reza Forte, o próprio nome já tá dizendo, né? E conta pra gente, né? Porque tem um tema, você faz menção, né? Menções ali. Então fala pra gente como que surgiu essa ideia, esse processo criativo, por favor, da Reza Forte. Como você disse, né, o nome dela já é sugestivo, né? A Reza Forte, ela trata da cultura das benzedeiras. Então eu e a Mariana de Andrade, minha parceira, a gente, né, percebendo, através de outros projetos que a gente já tinha feito, um dia surgiu essa questão assim, vamos falar um dia de benzedeiras. Nossa, mesmo, isso é muito rico, uma cultura que a gente percebe que naquela cidade, de fato, acabando mesmo. E está acabando, acabando mesmo. E tá, Então a gente falou, vamos desenvolver o projeto. Então a gente foi primeiro pesquisar bastante, né, não só na cidade, mas assim, pesquisar com texto, com livros, e depois, de fato, entrar em campo. Né? Então esse projeto Reza Forte tem esse objetivo de mostrar quem ainda na cidade atua como benzedeira. Então a gente fez essa filtragem em todos os bairros, fazendo essa pesquisa mesmo, né? De porta em porta, pesquisando, perguntando, né? Lógico que muita gente trazia referência, tem a dona fulana de tal lugar, só que chegava lá, às vezes essa senhora já tinha morrido, ou então não benzia mais, tinha mudado de religião, né? Várias questões. Mas tinha que ser uma coisa assim, em campo mesmo. Essa parte foi mais a Mariana que esteve. Né? Ela, geralmente, no nosso trabalho, a pesquisa de campo é ela que faz. Então ela foi, né, pesquisando nos bairros e a gente chegou nessa filtragem. Então a gente chegou uma representante para cada região da cidade. Então são 7 mulheres, cada uma representando a sua região, né? E a partir disso aí, a gente, né, queria homenageá-las, né, por esse trabalho prestado, né? Então a gente fez um registro fotográfico do rosto delas e depois transpôs para um painel de 1,80 m por 1,5 m, né? De fato ele é bem grande. E a gente realizou o quadro dela, mas não como uma fotografia, né? A gente busca sempre um diferencial na nossa arte. Então a gente fez a composição visual desse rosto através dessa sobreposição, como você falou, de folhas desidratadas. Ficou maravilhoso. E vocês trouxeram, né? A textura, o semblante delas, sabe, assim, tem uma potência, né? Um relevo, assim. Vocês já viram aqui, né? Passando, então, assim, é maravilhoso. Eu queria uma na minha casa. Esqueci de falar. E não sei se você chegou a ver isso no dia da galeria, mas
acima de cada quadro dessas 7, a gente gravou a voz delas benzendo. Sim, eu vi Então, na isso. exposição tinha uma caixa de som com a voz dela benzendo o tempo todo. Então, ou seja, todo mundo que chegava lá era abençoado. Gente, que incrível. Isso, era uma sequência de bênçãos. Assim. E aí, será que a gente consegue uma bênção para colocar no nosso episódio? Consegue. Então, Coloca, a gente coloca. uai, eu gostaria, né? A hora que for exibir, né? As telas, né? Os trabalhos, os seria maravilhoso. Né? Pode Eu acho que seria maravilhoso. Parabéns pela ideia, né, desse resgate. Eu acho que é uma pena, né, quando a gente pensa que realmente tá meio quase que ficando em extinção realmente nessa tradição. E incrível só complementando esse resgate. essa sua fala, né, a Mariana que ficou, né, responsável por essa parte da pesquisa, ela trazia muito disso mesmo, né? Falando, nossa, Rodrigo, a maioria das referências que me dão, a pessoa não está mais benzendo, né? Ou então assim, já morreu e não tem quem dê continuidade, né? E a maioria das vezes também acontecia essa questão de intolerância religiosa, né? Em torno dessa cultura, que não tem nada a ver, né, com uma religião específica. Sim, né? claro que uma não. coisa Não. Trata-se de fé, né, gente? A gente tá falando de fé. Não tem, né, dom. Né? Não tem. E eu penso que os curandeiros também, né? Porque a gente tem tantas histórias, né? Na nossa família mesmo, se for pensar, ou família de um amigo, tem um avô, uma avó, que fazia fila na porta ali para, né, dar uma erva, dar uma ajuda. Né? Isso também eu acho que mescla um pouquinho, né? O curandeiro, o curandeirismo com as benzedeiras, tudo né? a ver. Não tem uma base, né? Assim, cada um tinha um jeito próprio, né? Uma benze com um copo d'água, a outra com uma tesoura, a outra com um rosário. Se a gente for pensar que isso era na época também das parteiras, né? Sim. Quantas pessoas vieram à vida, né? Pelas mãos de parteiras. Com certeza. Né? A gente não está aqui detonando a academia, não, de forma alguma, tá? A gente está resgatando histórias. Sim, né? No período que, né, a medicina não era tão acessível. Então essas pessoas que tinham esse papel mesmo. Claro. Com certeza. Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Quando você conversou com elas e tentou, né, fazer o seu estilo artístico, assim, você ainda mantém contato de alguma forma? Sim. Ou com um familiar? Porque eu acho que esse é um trabalho que está exposto, mas não acaba ali. Né? Não, penso que não, né? Não, e acaba que, sim, de certa maneira, a gente virou secretário delas. Porque, assim, na nossa rede social, todo dia chega pelo menos umas 3 pessoas. Eu quero. Contato da dona fulana, contato da ciclana. E assim, lógico que, paralelo a isso, a gente tem contato com as pessoas da família. No dia da abertura da exposição, quase todas estiveram presentes, né? Algumas tinham problema de saúde, não conseguiram, mas foram depois. Mas assim, na abertura, todas foram com sua família, com vizinhos, com amigos. Foi muito bonito, sabe? Nossa, gente, vai ser incrível. Você fez quase uma família adicional, assim. Foi. Literalmente. Cada projeto é uma família, né? Porque assim, eu tenho o da feira, da pichincha, o do lenço. Eu ia falar da feira, dia de feira. Esse dia de feira também é muito especial. Me conta como foi o dia de feira. Dia de feira é um projeto que surgiu a partir da Feira da Pichincha, né? Ela acontece todo domingo aqui em Juiz de Fora. Né? Tem paralela à feira de orgânicos, né? Aí do outro lado tem a feira que tem tudo que a gente imaginar e principalmente que a gente não imaginar, tá lá. Você já comeu passando na feira? Não, pastel com caldo de cana. Não comi ainda. Tinha que levar pra comer então na feira. Eu tenho vontade. Quando eu ia levava o líder de Benfica, a gente participava da feira, a gente procurava, mas acabou que não deu sorte. Não, a gente fazendo a pesquisa, todo domingo a gente comia o pastel. Mas conta pra gente. Isso aí. Oh, meu Deus, tô sofrendo. É dia de feira. É dia de feira. E a feira é um retrato da cidade. Sim. Né? É uma marca cultural muito importante aqui em Juiz de Fora, né? E em pleno domingo de manhã, de repente, aquela rua se transforma, vira uma outra coisa. A gente dá de tudo, né? E já tem cerca de 50 anos que isso acontece. Né? Então, ou seja, ali pessoas representantes de todas as regiões da cidade ali vendendo, comprando, todo mundo, né, passando por ali. Então a gente viu, poxa, que bacana isso aqui acontecendo, vamos registrar isso de alguma maneira. Aí, novamente, a gente não quis fazer, vamos só fotografar. Não, né, fotografia, lógico que tem o seu valor, mas assim, a gente queria fazer uma coisa diferenciada. Então a gente selecionou 10 feirantes, cada um com uma especialidade, um artigo diferente, né? Um que vendesse roupas, outro antiguidades, outro ferramentas.
fez o registro do rosto e depois a gente fez a realização, né, dessa imagem. Esses painéis eram grandes também, tinha 1,5 por 1, e realizou o rosto de cada um com o material que eles vendiam. E eles também foram na abertura, Também, na é a mesma coisa. verdade. Então, isso que eu tô falando, a gente sempre E faz se essa... sentiram valorizados também, né, Exato, gente? exatamente. Que legal, porque Exatamente. eles também fazem parte, todos fazem, né, Aham. lógico. Né, mas Esse momento da resgatar feira isso. cresceu muito, a gente tem domingo, depois tem edições em bairros, temos Sim, edições sim. aqui às quartas no centro, Uhum. vai ter mais uma agora, quarta e sexta-feira, vai ter mais uma feira. Também, ela meio que criou raiz. Assim. Isso é muito Você bacana. vê umas peças muito legais, né? Sim. Nossa, é Antigas, muito assim. interessante. Aí, então, esse trabalho da feira, ele é paralelo a um documentário. Então, assim, cada um desses 10 retratados também está contando a sua própria história através da sua própria voz, né? A gente acha que é muito incrível, importante, né, não só a gente entrar com a nossa visão artística, mas dar o espaço para aquela pessoa também falar de si, né? Seja através do benzimento, né, da benzedeira, Que né, bacana. do documentário com os feirantes. Que incrível, porque a gente tem uma virada de chave aí na arte quando extrapola o suporte, né? Aí a gente vem né, pro conceitual. Sim, Mas você está propondo um conceitual que é também uma vivência sensorial também ali, né? sim, Você traz a voz, você traz a pessoa falando, a benzedeira com a sua prece. Então, assim, eu sou muito... Eu reluto um pouco no conceitual, mas o que você está propondo é muito incrível. Porque né? a gente fica no humano, né? A gente traz de fato, né? A gente vai falar de pessoas, então que ela também fale, né? A gente tem a nossa visão artística, né? Mas assim, a gente complementa com o que a pessoa tá ali, né? O seu rosto, a sua voz, a sua Muito vivência. rico. Muito rico. Né? Então, vamos sair da parte da arte, vamos para a parte da bagunça, a parte do perrengue. Vamos Todo lá. mundo profissional de qualquer tipo de segmento já passou por uma situação que não sabemos muito o que fazer, deu um probleminha, a gente teve que se virar nos 30. Então, qual foi o seu? Olha, a gente tem vários, mas Conta assim... pra gente, alegre, Tem vários. triste, tem final feliz, como é que é? Não vou chorar não, né? Vamos chorar. Começa perrengue, mas dá certo. Então tá bom. Dá certo. Aí é um perrengue, não dá certo, isso vai pro outro. É boa. Não, a gente tem várias situações, mas assim, um mais recente também, que foi de uma amostra diferenciada que a gente estava fazendo, né? A gente não tinha tanta experiência com arte e tecnologia. Né? A gente propôs um projeto, né, que se chamava Manto Sagrado, Manto do Axé. Então, esse projeto falava, né, da relação dos tecidos com a religiosidade de matriz africana. Né? Não um específico, né, mas nessa relação geral, vamos dizer assim, né, que o tecido está muito relacionado com a energia. Então, a gente propôs uma sala imersiva. Né? Ou seja, não é necessariamente uma exposição de obras, né? Mas assim, é uma sala que a pessoa passava por ali, tinha sensações do seu tato, auditivas, olfativas. E tinha projeções acontecendo, né? Então a gente criou essa sala toda escura, foi aqui no CCBM, e tinham 5 bases, né? 5 sessões principais, cada uma com um projetor. Certo. E, né, já naquela semana a gente correndo muito, né, fazendo, né, deixar tudo pronto para dar certo no dia da abertura e tal. E, né, colocou, já chegando o horário da abertura em si, as pessoas já chegando, né, movimentando ali fora. E a gente ligou tudo. E o último projetor, ele não estava lendo o pendrive. Cada pendrive tinha um vídeo ali específico que ficava em loop, repetindo o tempo todo, né? Perdão. E o último não estava lendo. E a gente, poxa, o que ele vai fazer? Minutos antes, as lojas fechando. Opa. Exatamente, esse horário. Tudo fechando. E a gente naquele desespero. Poxa, será que a gente deixa sem, né? Quando assim, mata a proposta, né? Porque assim, as pessoas vão compreender, né? Porque, né, a maioria são amigos, mas assim, é péssimo, né? Porque é justificável, mas não é ideal, exatamente. né? Então, assim, naquela angústia, assim. E eu tava com o meu notebook. Claro, Mari, vamos tentar então, né, plugar com o notebook, mas eu não trouxe o cabo. Ela, vou comprar um cabo agora. A Mariana saiu. Aí eu acho que era... 5 para 7, 18h59. Exatamente. Já era esse horário. As lojas já fechando. A abertura exatamente. Era 19 horas a abertura. Então, assim, já estava quase ali as pessoas chegando, já ali fora, meio que sem entender. Eu posso entrar, não posso entrar? E a gente segurando. Um momentinho. Aí ela correu,
né, não lembro exatamente qual loja, mas assim, ela Sim. conseguiu comprar e a gente plugou, e eu falei, nossa, será que vai dar certo, será que não vai? E deu. Aí a gente ficou assim, essa abertura toda com o notebook lá escondidinho atrás de uma cadeira e deu certo. Não, você não vigiou o notebook, aparelho, nada. Ah, de vez em quando eu ia lá, dava uma conferida. É muito tenso, né, gente? Produzir. Às vezes a gente acha que a gente vê algo pronto, né? Mas o que tem por trás daquilo que é muito trabalho, é muito sim. empenho, é muita entrega. É que eles falam o paralelo da inspiração para a transpiração. Total, exatamente. Meu Deus. Então, Rodrigo, para quem também é cidade pequena, para quem não tem familiares ou amigos para poder se inspirar e indicar um caminho, ainda não encontrou um professor do SET para ajudar, quais dicas você, que agora vai ter essa profissão, pode dar para as pessoas que às vezes querem ser artista e têm as mesmas dúvidas que você? Será que esse é um caminho que eu vou conseguir ter exatidão, ter sucesso? Um caminho que consiga me sustentar, que consiga fazer disso uma profissão, que eu não caia em caminho sem saída, por mais que tenha dificuldades, né, eu vou conseguir ganhar um resultado. Você tem algumas dicas que você pode dar também às pessoas? Eu acho que a gente tem que se respeitar, né? Ou seja, no sentido, poxa, o que é que eu gosto de verdade? Né? Acho que isso é muito importante, né? Em qualquer área da vida, a gente voltar para si e perceber isso. Né? E a área profissional, isso é muito importante. A gente vê muito disso, né? As pessoas queixosas, né? Estou fazendo isso aqui, até ganho bem, mas não gosto. Então, gente, será que faz? Que, de Às fato, vezes eu trabalho como fardo, né? Ai, meu Deus, ai, que saco de segunda-feira. Não, gente, então, assim, complicado, né? Pensar isso, gente, o que produz sentido para mim, né? O que eu gosto de fazer. Então, acho que a primeira coisa é isso. Hoje em dia, acho que é bem mais tranquilo, né? Com a internet, de fato, em um clique você vislumbra o mundo ali. Então, ou seja, inicialmente a gente voltar para si mesmo, para sua própria sensibilidade, né? Para sua percepção do que você gosta ou não. E através disso aí, a partir disso aí, na verdade, pesquisar. Então, assim, pesquisar eu gosto de tal coisa. Como é que eu chego nisso? Então, né, um clique a gente vai descobrindo. E você fez o curso, né, também na UF, que foi muito importante. Foi. A gente sabe que, né, em arte, não necessariamente a parte acadêmica ela é tão importante, mas assim, vai te complementar muita coisa. Né? Vai trazer visão, vai trazer noções que a gente nem imagina. Sim. Talvez ela, talvez ela não vai transformar nem o caminho que você quer seguir, mas ela vai te, ela vai te enraizar, vai abrir solidifica mais, vai saber da própria história da arte, da evolução. Isso é muito importante. Quando eu entrei na faculdade, ainda era o BI, era o bacharelado interdisciplinar. Então, ou seja, você fazia um pouquinho de tudo para depois se especializar. Então, isso foi muito rico, porque assim, a gente tinha que fazer disciplinas de moda, de design, de cinema. Então, você tinha que passar por tudo e muita gente trocou, né, do que imaginava no começo a partir disso. Porque, não, eu queria moda, mas não, eu gostei mais de cinema. Então, ou seja, essa percepção, né, esse mergulho nas linguagens é muito importante para, de fato, não, realmente eu gosto disso, eu gosto daquilo. Sim, então, que bom, né, que sua experiência também fazer esse bacharelado. Com certeza reverbera hoje na conduta da sua profissão. Muito. Estou pensando muito na parte acadêmica para pessoas que, por exemplo, não teve contato artístico nenhum. Então, eu acho que essa parte é a principal base para você ter suas referências, ter seus gostos, e abrir caminhos talvez que você nem conhecia. A galera que trabalha com arte, às vezes conhece pintura, não sabe nada de cinema, de escultura, de moda, e acaba descobrindo um outro artista no decorrer do período, assim. Não só a galera artística, mas qualquer outro segmento de educação. Abre um leque, né? Abre um leque de oportunidades. Você abre a sua visão, você amplia suas possibilidades assim, amplamente. Né? É fundamental ter uma bagagem acadêmica histórica. Maria, você tem uma coisa a falar sobre bagagem acadêmica? Suspeita, porque há quase 10 anos aqui à frente desse trabalho com a Uninter, e tudo que eu já pensava, hoje eu tenho certeza, né, do poder de transformação que a educação tem. Né? Então, a gente precisa falar, não precisa nem falar muito, né? A gente só entende que, por exemplo, aqui na Uninter são centenas de pessoas que já passaram, falando aqui só no Polo Juiz de Fora. Então, a gente tem certeza disso, porque são pessoas que se realizaram, né?
profissionalmente, realizar sonhos, então é isso. Né? É maravilhoso. Não tem como. A gente pode até escolher passar pela vida e passar meio que de fininho, mas a gente pode passar na vida, né, mais legal, tendo mais consciência da gente, né, mais... Com certeza. Então, assim, só ajuda, gente. O tempo vai passar de qualquer forma, né? Mas se a gente fizer algo, tiver atitude, vai ser muito mais interessante. Rodrigo, a gente está se encaminhando para o fim. Como a gente consegue te encontrar? Quais são as suas redes sociais? Como a gente consegue saber suas próximas exposições? Como a gente consegue pegar um quadro na sua casa e levar para sua casa? Olha, tem o meu perfil, que é o Instagram, Rodrigo, eu esqueci, vou ter que conferir. É Rodrigo Underline. Rodrigo Artista, né? Acho que é. Eu esses dias entrei. Rodrigo Dias Underline. O Dias. Então, isso. Rodrigo Dias Underline Artista. Isso. Arroba, né? Aí, através do meu perfil, vocês vão encontrar também a Mariana, que é a minha parceira artística, e a nossa produtora, que chama Caramuru, produtora artística. Excelente. Aí qualquer outra exposição você vai divulgar. Isso, sempre divulga por ali, vai mostrando as pistas, né, do que a gente está produzindo. Aí para esse ano a gente tem mais 4 exposições inéditas, fora outras que a gente vai... já tem mais 4? Mais 4. Meu Deus. Mais 4. Você tá todo vapor, parabéns. Haja inspiração, né, Rafa? Parabéns. Você tem uma exposição também, Maria? Já não tenho não. Eu tenho muitos afazeres diários que é ganhar aquele dia ali lindamente, né? Mas exposição não. Vou deixar aquele último recadinho, posso? Claro. Primeiramente, quero agradecer a presença do Rodrigo. Adorei te conhecer. Antes de conhecer, eu conheci sua arte. Já fiquei totalmente encantada. Quando ele chegou, antes do Rafael chegar, já fiquei ali fazendo 900 perguntas. E gostaria muito de saber quando a parte da mostra Reza Forte voltar. Eu estarei lá com toda certeza. Tá? Então, obrigadíssimo e parabéns por tudo realizado até aqui. Tá? E meu último recadinho, gente, é o seguinte. A gente tem um QR Code aqui na nossa tela agora. Tá? Aponte para esse QR Code, você pode fazer cursos livres, gratuitos. Tá? Nós temos todos os dias cursos em várias áreas, diversas áreas, gratuitos. Tá? E um dos apoiadores, né, um grande apoiador nosso aqui do nosso Unicast JF é o Centro Universitário Internacional Uninter. E esse QR Code você vai realmente chegar no curso da Uninter, tá bom? Então, faça por você, tenha atitude e muito obrigado. Exatamente, recado dado. Muito obrigado por estar indo novamente, Maria, Uninter e você de casa que nos acompanha. Lembrando que todos os episódios, as entrevistas, a gente vai estar disponibilizando no canal do YouTube, então você pode acompanhar na íntegra, assim como os cortes. E a gente se vê na próxima edição do Unicast JF. Muito obrigado a todos. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade.